Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Com a graça do Senhor, hoje vamos trabalhar o Evangelho de Lucas, capítulo 13. E eu te convido a orar comigo agora. Precioso Deus eterno Pai, obrigada pela sua bondade, misericórdia, por seu cuidado e provisão. Consagramos a Ti agora esse tempo de estudo da Tua Palavra e oramos para que o Senhor fale conosco, nos méritos de Jesus Cristo. Amém. Vamos ler juntos o capítulo 13? Naquela ocasião, chegando alguns, contavam a Jesus sobre os galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que eles realizavam. Ele lhes disse: pensais que, por terem sofrido isso, esses galileus eram mais pecadores que todos os outros galileus? Eu vos digo que não eram. Se, porém, não vos arrependerdes, todos vós perecereis. Ou pensais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu vos digo que não eram. Mas se vós não vos arrependerdes, todos também perecereis. Então Jesus passa a contar-lhes uma parábola. Então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Por isso disse ao que cuidava da vinha: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, porque está ocupando a terra inutilmente. Mas ele respondeu: Senhor, deixa ainda esse ano, para que eu cave a seu redor, coloque adubo. Se der fruto, tudo bem, se não, mandarás cortá-la. Continuando, Jesus também ensinava numa das sinagogas no sábado. E veio ali uma mulher possessa de espírito de enfermidade havia 18 anos. Ela andava encurvada e de modo algum podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, estás livre da tua doença. E impôs as mãos sobre ela. Imediatamente ela se endireitou e dava glórias a Deus. O dirigente da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Mas o Senhor lhe disse: hipócritas, cada um de vós não desamarra da manjedoura no sábado seu boi, seu jumento, para levá-lo a beber? Por que motivo não se deveria livrar do cativeiro em dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa há 18 anos? Quando disse essas palavras, todos os seus adversários se envergonhavam, mas o povo se alegrava de todas as maravilhas que Jesus realizava. Vamos dar uma paradinha aqui e pensar até aqui. Depois nós continuamos. Jesus está se preparando para entregar a sua vida na cruz por cada um de nós, certo? Essa é a viagem que ele faz e ele vai como que se despedindo das aldeias. Ele vai passando por alguns lugares e ele não vai voltar a esses lugares mais em vida, né? Não como homem, certo? Então ele proclama a necessidade de arrependimento e ele fala sobre um tempo em que se haverá de julgar a partir do fruto, um tempo de juízo. Então, para mostrar esse tempo de juízo, ele conta a parábola da figueira estéril. Mas é interessante que ele mostra na parábola que o cuidador da figueira, ele pede mais tempo, ele pede misericórdia para com aquela árvore. Ele pede para dar para ela mais 1 ano, né? Então, esse 1 ano é concedido pelo dono para que ele possa adubar melhor, para que ele possa preparar melhor o terreno, ou seja, para que ele invista mais ainda na figueira que não deu fruto. E eu percebo aqui o Senhor mostrando o coração compassivo e misericordioso de Deus Pai, que insiste em ter misericórdia de nós, apesar de nós não merecermos. Fica isso aqui, né? Um registro. Fica também um registro da situação de hipocrisia dos escribas e fariseus, que ficavam preocupados em mensurar quem pecava mais, quem pecava menos, né? Isso nos primeiros versículos. E o Senhor vai dizendo que não é assim que o Pai vê, não é assim que o Pai mensura, né? Não é assim.
Então, para a gente não entrar nesse lugar, é como se o Senhor estivesse ensinando. Não entre nesse lugar de julgamento, não é seu espaço, não é sua alçada, não é a sua jurisprudência, né? Digamos assim. Isso compete ao Pai. Então, ele vai orientando. E ele chama de hipócritas aqueles que gastam tempo julgando os outros em vez de prestarem atenção nas suas próprias falhas, de cuidarem das suas próprias mazelas existenciais. E depois, nós vemos Jesus entrando na sinagoga, ensinando ali, como era de costume, né? E aí ele vê uma mulher que está possessa. É interessante esse termo, possessa de um espírito de enfermidade. Não é todas as vezes que a doença na Bíblia é tratada como uma possessão demoníaca, mas nesse caso em particular, a doença é tratada como uma possessão demoníaca. Isso nos abre os olhos para perceber que em alguns casos é possível sim que uma pessoa esteja doente por uma opressão satânica. Daí a importância da oração, né? A importância daqueles homens e mulheres de Deus cheios do Espírito de Deus irem e orarem pela pessoa enferma. Nós vamos ver lá na frente o livro de Tiago, que ele fala sobre isso. Ele fala sobre a importância dos líderes irem, ungirem a pessoa enferma e orarem por ela, né? Inclusive ministrarem perdão para os pecados da pessoa. Então, aqui o dirigente da sinagoga, ele fica mais preocupado com o fato de Jesus ter realizado a cura no sábado do que com a pessoa enferma, possessa, oprimida, que foi liberta. Ele não está preocupado com a pessoa, mas ele está preocupado com o ritual. Ele está preocupado com a liturgia. E então o Senhor vai chamá-lo de hipócrita. Não apenas ele, mas todos aqueles que estão ali e que de uma forma ou de outra concordam com aquele julgamento que ele estabelece. E o Senhor vai apontar a hipocrisia usando um animal de carga, porque havia abertura dentro do Código Legislativo Sabático para que pudessem ser realizadas algumas tarefas em prol da vida, da segurança dos animais, por exemplo. Então o Senhor está mostrando a superioridade do ser humano em relação aos animais. E se eles paravam para cuidar de um animal, como é que eles vão desprezar um ser humano que faz parte do seu cotidiano, faz parte da sua vida, que frequenta a sua sinagoga, no caso, né, falando para o líder? Ele chama a atenção desse líder. E a gente pode perceber aqui que o Senhor está provocando esse líder. E esses líderes tinham o poder de matar. Eu já disse isso antes, porque apesar de estarem debaixo do domínio do Império Romano, a religião ela era muito respeitada pelos romanos nesse período aqui. Depois não, mas nesse período aqui sim. Os judeus tinham liberdade religiosa. Dentro do Código Legislativo judaico, eles podiam matar uma pessoa quando ela não cumpria com as regras da lei. E então cabia aos líderes da sinagoga, aos escribas e fariseus, dizerem se a pessoa estava sendo correta no cumprimento da lei ou não. E nesse caso aqui, é uma questão de interpretação da lei. E Jesus está deixando bem claro que eles estão interpretando de uma forma errada, porque o ser humano vem primeiro e o ritual vem depois. Interessante isso, né? Muito bonito. Jesus defendendo o valor do ser humano. Nós sabemos que ele vai dar a sua vida por cada um de nós ali na cruz, né? E depois vamos continuar lendo, então. Versículo 18 dizia: a que é semelhante o reino de Deus? A que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu se aninhavam em seus ramos. Disse mais: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou com 3 medidas de farinha até tudo ficar fermentado. Ele vai usar 2 analogias muito comuns do cotidiano daquele povo para expressar a proposta do reino de Deus. A primeira é a semente de uma árvore, né? Porque existe a mostarda hortaliça e existe a mostarda árvore. Nesse caso, ele vai usar a semente da árvore da mostarda. E é interessante porque ela era uma semente muito pequenininha, certo? E ela dava uma árvore muito grande, que chegava a ter 11 metros de altura. E ele vai comparar o reino a essa semente do grão de mostarda, que é pequenininha, que
o começo dela, né? Pequenininho, mas depois a extensão é gigantesca, certo? E há uma abertura para que as aves se alinhem, ou seja, uma acolhida, um lugar de recepção, um lugar onde as aves se sentem bem-vindas. Então o reino de Deus é esse mistério, né? Começa pequenininho, mas a sua extensão é gigantesca, a sua capacidade de acolhimento, de inclusão é gigantesca. E aí depois disso, o Senhor também compara a um fermento que uma mulher vai pegar e vai misturar em 3 medidas de farinha até tudo ficar fermentado. É interessante essa analogia, porque para que a farinha fique bem levedada, o fermento tem que desaparecer. Ele tem que se tornar um com a farinha, não é verdade? Ele tem que se misturar de tal forma que ele se torne imperceptível. E aqui o Senhor está mostrando para nós também que o reino, ele não vem com uma aparência visível. Ele meio que ele se mistura na realidade do cotidiano do povo. O povo simbolizando aí a farinha, né? Então aqueles que são agentes do reino de Deus, eles são como esse fermento que tem que estar ali dentro, tem que estar envolvido com a realidade. Tem que fazer parte, tem que se deixar, sabe, tocar pela realidade, para que, de fato, a massa fique toda na verdade. Então o Senhor está criticando esse isolamento, essa postura de separação e superioridade que era uma marca do judaísmo do período de Jesus, onde eles se focavam tanto no ritual que eles se tornavam excludentes. Ou a pessoa andava do jeitinho que eles queriam, ou ela não servia para estar com eles. Ou ela assumia todas aquelas formas ritualísticas, ou ela era simplesmente excluída. E o Senhor está mostrando, o meu reino não é assim. O meu reino é como essa árvore onde os pássaros vêm e se aninham. O meu reino é como esse fermento que mistura com a farinha e tudo é levedado. Bonito demais isso, não é? Muito bonito, eu também acho. Vamos mais um pouquinho? Jesus passava, versículo 22, Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Tá vendo? Ele está se despedindo, ele está indo para Jerusalém, onde ele vai entregar a sua vida por cada um de nós. Alguém lhe perguntou, Senhor, os que são salvos são poucos? Respondeu-lhes, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa tiver se levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Então direis, comíamos e bebíamos contigo, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vós excluídos. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão seus lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Aqui, Jesus está tratando diretamente desse ambiente religioso judaico. Tá? Ele está falando para eles. E para tocar muito fundo naquilo que nós chamaríamos de espinha dorsal do judaísmo, ele vai usar as figuras dos patriarcas. Aqueles que são para eles a representação própria da fé, da integridade e da justiça. Então, ele vai dizer que esses profetas vão estar nesse lugar. E que esse povo que está rejeitando ele, esse povo que não está aceitando os ensinos dele, vai estar do lado de fora. E para eles vai doer tanto que vai ser como um choro e um ranger de dentes perceber que eles não foram incluídos nesse ambiente que eles queriam tanto estar e fazer parte, que é o ambiente onde estão quem? Abraão, Isaque, Jacó, os patriarcas, os fundadores da própria religião, os fundadores da fé, certo? Da fé judaica. Então, ele está dando uma palavra direta para eles quando ele diz que vai vir povos do Oriente e do Ocidente, ou seja, estrangeiros, povos de outras regiões, de outras culturas, e vão fazer parte. E vão, inclusive, ele diz, assentar-se em lugares de primazia.
ele está criticando mesmo, diretamente, esse sistema religioso. E ele faz isso porque, como nós lemos, ele falou antes da parábola da figueira estéril, esse sistema religioso representa essa figueira estéril, mas ele está ali, como aquele lavrador, ele está limpando e adubando. Ele está, entende? Ele está dando uma oportunidade para que essa figueira produza fruto. É uma palavra de exortação com amor. Ele está chamando a atenção deles porque ele ama esse povo, ele vai dar a vida por eles. É o seu povo. Jesus é judeu, ele frequentava a sinagoga, ele amava esse povo. Ele está criticando o engessamento da religião, ele está criticando a dureza de coração, mas ele ama aquelas pessoas, ele quer salvá-las. Então ele está falando, olha, se esforce para entrar, a porta é estreita, se esforce para entrar. E aqui também ele faz uma analogia simbólica à arca, porque ele fala do dono da casa levantar, fechar a porta e os que estão do lado de fora tentar entrar e não conseguir, né? Então, para eles tem sentido no mundo deles, no mundo onde eles, na história deles, eles sabem da arca de Noé, eles sabem que foi Deus que fechou aquela arca do lado de fora e que fechou e todos os que estavam ali do lado de fora batiam para entrar e não conseguiam. Só foram salvos os que estavam dentro, né? Aí Jesus termina esse capítulo com um lamento. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram e lhe disseram: sai, retira-te daqui, porque Herodes quer te matar. Mas ele lhes respondeu: ide dizei àquela raposa. Ai, Jesus usou uma palavra pesada aqui, viu, meus irmãos? Porque raposa era um animal considerado maldito, considerado imundo, considerado assim, uma ameaça mesmo, certo? Era uma forma de ofensa chamar alguém de raposa. E Jesus está dizendo: vai lá e fala para essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo doentes, e no terceiro dia sou consumado. Ou seja, Jesus deixa bem claro que ninguém tira a vida dele, que é ele que entrega, é ele que doa a sua vida. Ele deixa bem claro que ele está no controle da situação. E ele manda dizer para Herodes que ele vai continuar até ele terminar o que ele tem que terminar. E que depois ele vai lá, né? No terceiro dia ele vai para lá. Contudo, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Então agora Jesus está dizendo: eu sou profeta, eu vou entregar a minha vida, eu vou caminhar hoje, amanhã, depois de amanhã, porque no terceiro dia eu vou morrer dentro de Jerusalém. Está vendo como que ele está explicando tudo? Como ele sabe o que vai acontecer? E aí ele diz, chorando, lamentando, né? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa ficará deserta. Em verdade vos digo que não me vereis, até que digais: bendito que vem em nome do Senhor. E assim termina esse capítulo, com o lamento de Jesus. Jesus está com o seu coração ferido, triste, porque o seu povo o rejeitou. O seu povo não quis receber a sua mensagem. E você vê o quanto, lendo o capítulo, você percebe o quanto ele amava esse povo, o quanto isso doeu no coração dele. É um registro dele chorando, né? Lamento, o lamento é um choro. E ele está chorando, não é porque Herodes vai matá-lo. Ele vai entregar a sua vida. Ele está chorando, ele está ali com o coração pesado, triste, é porque o seu povo o rejeitou. O seu povo não quis receber a mensagem que o Pai das luzes, o Senhor Deus Todo-Poderoso, enviou por meio da sua boca, da boca de Jesus, por meio da sua vida e ministério. Vamos viver essa semana pensando: se nós temos rejeitado Jesus com a nossa vida, com o nosso comportamento, com a nossa fala, se em algum momento eu e você temos feito isso, precisamos nos arrepender, precisamos voltar, precisamos pedir ao Pai que nos perdoe, precisamos praticar as boas obras, aquelas que o Pai preparou de antemão para nós andarmos nelas. Precisamos ser agentes desse reino, como essa massa levedada, como
como esse fermento que leva a massa. Precisamos ser inclusivos, receptivos, prontos para amar, como essa árvore que nasce de uma pequena semente de mostarda. Vá viver a melhor semana da sua vida em nome de Jesus, implantando o reino de Deus por onde você for. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde.